Graças a Deus. Vamos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todos os Homens, da editora Atos. Tá aqui. Nós vamos ler hoje Deuteronômio capítulo 13 ao capítulo 16. Advertências acerca da idolatria. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres pretendidos acontecerem, e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não dei ouvidos à palavra deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam os seus mandamentos, ouçam a sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los deverão ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seja seu filho ou filha, sua esposa querida, ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou dos povos dos confins da terra. Não ceda, nem dê ouvidos. Não tenha pena deles, não o poupe, nem o proteja, execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar da escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhe dá, e ouvirem dizer: os homens perversos fizeram os habitantes das cidades se desviarem, e dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos do meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor seu Deus. A cidade permanecerá em ruína para sempre, jamais será reconstruída. Não guarde coisa alguma do despojo que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento aos seus antepassados. O Senhor seu Deus só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 14. Animais cerimonialmente puros ou impuros. Uma vez que vocês são filhos do Senhor seu Deus, não se cortem nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor seu Deus, e Ele os escolheu entre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha montês.
Vocês podem comer qualquer animal que tenha casco dividido em 2 partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas 2 características, não podem ser consumidos. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm casco dividido, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois embora tenha o casco dividido, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusque, o milhafre, o falcão e todas as espécies de côndores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garça e a polpa, todas as espécies de garça, a polpa e o morcego. São animais que vocês não podem comer. Todos os insetos alagados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animais algum que não tenha morrido de causas naturais. Pode dá-los a um estrangeiro que vive em cidades ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Perdão, meu papelzinho de acompanhar havia caído. Mas vamos lá. A entrega dos dízimos. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer o seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer ao Senhor seu Deus. Se o Senhor seu Deus os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor Deus escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-o ali. Entregue o dízimo aos levitas, que não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de sua cidade, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor seu Deus os abençoará em todo o seu trabalho.
o cancelamento das dívidas. Deuteronômio, capítulo 15. Ao fim de cada 7 anos, cancele as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizerem aos irmãos israelitas. Ninguém exigirá do seu próximo ou de seus parentes, ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou dos seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor, para libertá-los das suas dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobre entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra em que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor seu Deus e cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em sua cidade, quando chegarem à terra que o Senhor Deus lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, seja generoso e empreste-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Por isso, ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados. A liberação dos escravos hebreus. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais do seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uva. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor seu Deus o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, o seu Deus, o libertou. Por isso lhes dou essa ordem. Mas, se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser: eu não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se que ele, por 6 anos, lhe prestaram serviços equivalente a 2 vezes o salário de um empregado contratado. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que fizer. O sacrifício dos machos das primeiras crias. Separem para o Senhor, seu Deus, os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosqueiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano, comam esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher. Mas, se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou com algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal. Derrame-o no chão como se fosse água.
Deuteronômio capítulo 16. A Páscoa, a festa dos pães e a festa dos pães sem fermento. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor seu Deus os libertou do Egito. O sacrifício da Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor seu Deus, no lugar em que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante 7 dias, não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E, quando sacrificarem o cordeiro da Páscoa ao entardecer do primeiro dia, não deixe sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Ofereçam apenas no lugar em que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar em que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor seu Deus e não façam trabalho algum. A festa da colheita. Contem 7 semanas a partir do dia em que começaram a colheita dos cereais. Então celebrem a festa da colheita em homenagem ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas da sua cidade e com os estrangeiros, com os órfãos e as viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se de que um dia vocês foram escravos no Egito, portanto, tenham cuidado de cumprir todos estes decretos. A festa das cabanas. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias, no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Esta festa será um tempo de alegria e comemoração com os filhos e filhas, os servos e servas, com os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas das suas cidades. Durante 7 dias, celebrem essa festa em homenagem ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhe dá o sucesso em todo o seu trabalho. Esta festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante o Senhor seu Deus no lugar em que ele escolheu. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor. Justiça para o povo. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Não distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dará.
Jamais levantem um poste de madeira para Azera, vou ler de novo. Jamais levante um poste de madeira para Azera junto ao altar que edificaram ao Senhor seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor seu Deus. Graças a Deus. Continuaremos a leitura no próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês.